Olá, boa tarde a todos. Eu sou Heloísa Rezende, sou presidente do Comitê Científico do Instituto Projeto Cura e quero desejar mais uma vez a todos boas-vindas, né, ao nosso primeiro workshop falando sobre os benefícios da pesquisa clínica no combate ao câncer. E eu vou falar um pouco sobre essa relação, essa interface entre o momento de pandemia do novo coronavírus que nós estamos vivendo e os reflexos disso na pesquisa clínica de uma maneira geral e em especial nas áreas de combate ao câncer. Então, eu vou compartilhar meu material com vocês para que vocês tenham acesso aos meus slides. Então, para a gente relembrar um pouquinho, eu queria começar falando que está recente na nossa memória, né, em relação às datas e aos marcos dessa pandemia. Isso tudo começa, nós nos lembramos muito bem, daquele fatídico dezembro de 2019, quando a Organização Mundial de Saúde é notificada sobre um novo tipo de pneumonia e até então uma evolução diferente, uma evolução atípica, e o que mais chamava atenção naquele momento é um agente etiológico ainda não catalogado e então passa a ser chamado novo coronavírus. Um mês depois, a OMS reconhece que está diante de um problema de emergência em saúde pública, exatamente devido ao risco e ao potencial de fácil disseminação desse agente etiológico, e isso infelizmente se confirma, de modo que em março, no dia 11 de março desse ano, a OMS reconhece que está diante de uma pandemia e 6 meses depois nós temos 29.918.000 casos notificados. Sabemos que esse número é muito maior em função da subnotificação, devido à falta de insumos médicos, à falta de materiais para que se faça a testagem em massa da população. Essa notificação está muito abaixo da realidade, mas o dado mais alarmante são 922.000 mortes já contabilizadas por causa dessa pandemia. Então isso faz um momento inédito na história da humanidade, né? Estamos diante de uma doença grave, de uma doença que afeta a todos, que tem o potencial de matar, e devido às características da doença, nós estamos num momento em que estamos restritos às nossas casas e por isso mesmo toda a sociedade civil se transforma num público ávido por informações, num público capaz de entender, de aceitar, de conhecer uma gama de novos conceitos, né? E a imprensa então vem desempenhar esse papel que foi ali crucial naqueles primeiros momentos. E naquele momento as nossas principais dúvidas, nossos olhos estavam voltados para as dúvidas centradas na doença, mas permeadas por um sentimento, um temor de que poderia não haver assistência médica, leitos hospitalares, insumos médicos suficientes para tratar toda a população. Paralelamente a isso, né, lamentavelmente se desenha uma politização liderada por alguns membros da política mundial em relação à pandemia, que coloca um entrave, na minha visão, isso funciona como um entrave a algumas medidas que poderiam ter sido mais bem sucedidas. E nós então nos detemos ali sobre o medo, sobre o pensamento de que espécie de doença de vias aéreas era aquela, se ela obrigatoriamente evoluiria para uma pneumonia em todos os casos, se haveria cometimento de outros órgãos. Infelizmente hoje a gente sabe que sim. A miocardite, por exemplo, é uma manifestação que agrava o curso, o prognóstico dessa doença. Mas principalmente, né, nós nos vemos ali empenhados em entender os mecanismos de transmissão, de disseminação dessa doença. E é aí que se desenha aquela que é a característica principal da pandemia. E através do entendimento da disseminação da doença, nós nos vemos então frentes a uma situação em que a medida mais eficaz para enfrentar a pandemia, no momento que nós não temos ainda um tratamento específico eficaz e ainda não temos uma forma medicamentosa de prevenção, então a prevenção ou a paralisação da velocidade, uma diminuição da velocidade de contágio através do isolamento social, o que nos deixa então em quarentena. E pensamos também, inegável ao ser humano, não pensar sobre o potencial de letalidade dessa doença, ou para aqueles que sobrevivessem, quais as sequelas, né, poderiam deixar no indivíduo, mas também as sequelas na sociedade, né, que mudanças essa pandemia vai trazer, e também do ponto de vista não só psicológico, também econômico-financeiro, né,
queda de produto interno bruto em muitos países, desemprego, fome. Então, isso tudo coloca a gente diante de um cenário que paralisa a nossa vida. E aí nos voltamos os olhos para aquilo que seria a solução de tudo. E aí nos vemos diante dessa novidade. Nós, enquanto sociedade civil, esperando então da pesquisa clínica um grande desempenho. Voltamos os olhos para aquilo que poderia nos oferecer a solução, os protocolos de pesquisa clínica. E aí vemos que nesse cenário, né, a gente tem o Brasil desempenhando uma bela atuação. Temos aqui, especificamente em relação aos estudos de coronavírus, o Brasil entre os 10 países do mundo que mais apresenta, que mais participa, né, alguma forma de participação registrada sobre os estudos de enfrentamento da pandemia. Mas vejam vocês, que daqui a pouco nós vamos detalhar, essa posição do Brasil não foi sempre tão boa. E o que a gente quer é que a pandemia nos ajude, que esse legado da pandemia inspire os nossos governantes para que o Brasil fique mais vezes entre os 10 países mais participantes de protocolos de pesquisa clínica. E nesse cenário de Brasil atuando aí como um importante ator nesse cenário de participação de protocolos de pesquisa clínica, a Anvisa desempenha um papel muito importante. Ela atua basicamente em duas frentes, forma um comitê de avaliação de estudos com capacidade para aprovar estudos relacionados ao coronavírus em até 72 horas, o que leva à aprovação de 41 ensaios clínicos até o mês de setembro agora, envolvendo medicamentos, né? E além disso, além de prover essa aprovação dos protocolos, através da sua condição de seguir a Lei Ordinária 14.006, de maio de 2020, a Anvisa também consegue aprovar processos que regulam a importação de medicamentos para serem usados nos estudos de coronavírus. Isso é fundamental e é alguma coisa que impacta muito na pesquisa, né? De nada adianta você ter o protocolo aprovado, você ter o sujeito de pesquisa recrutado ou em fase de recrutamento, mas se você não tiver o produto investigacional para ser usado, né? E interessante que os nossos olhos eles rapidamente se voltam também para um outro lado das linhas de pesquisa, que são as vacinas. E aí, mais do que nunca, a sociedade espera agora dos protocolos de pesquisa clínica uma solução. E essa solução, ela está numa fase crucial agora. Os estudos em relação às vacinas, que seria aquela solução ideal desejada por todos, estão na sua fase 3. A sua fase anterior à aprovação. Então, se esses protocolos forem bem agora na fase 3, provavelmente essas vacinas serão aprovadas e a gente estará, então, diante de um novo cenário em que poderemos, então, afirmar que temos a prevenção em relação ao novo coronavírus. E o Brasil participa como um país que recruta sujeitos de pesquisa, pessoas voluntárias, né, e sadias que estão dispostas a participar. E principalmente o Brasil participa dos dois protocolos Oxford e Coronavac. Por que eu digo principalmente? Porque além de ter um grande número de sujeitos de pesquisa envolvidos, esses protocolos também deixam para o Brasil um legado que é a transferência de tecnologia. Então, em relação à vacina patrocinada pela Pharma AstraZeneca, desenvolvida pelo grupo de Oxford, a Fiocruz vai herdar, então, a tecnologia, vai receber um compartilhamento de tecnologia que possibilitará a ela continuar produzindo essa vacina, então, no momento seguinte. E o mesmo se dá em relação à vacina chinesa, que tem como seu representante no Brasil o Instituto Butantan e que será, portanto, o recebedor, então, dessa tecnologia que ficará disponível para a posterior produção de vacina. Em relação às outras duas vacinas em teste no Brasil, Pfizer e Johnson, o Brasil participa apenas como um centro, um país recrutador de sujeitos de pesquisa. E o que nós queremos, o que nós esperamos, o que nós precisamos promover, né? Que o Brasil tenha uma participação mais ativa, sim, em protocolos de pesquisa como um país que recruta, que oferece à sua população a oportunidade de participar dos protocolos de pesquisa. Mas também muito se deseja, muito se espera e é necessário que o Brasil saia dessa condição
de país que apenas recruta pacientes para participarem dos protocolos, mas que seja também um país proponente e financiador de protocolos de pesquisa, desempenhando um papel assim, então, de também um detentor de tecnologia. E a gente entende que isso é um passo a passo, e uma das maneiras de começar esse movimento, essa revolução, foi através do papel que a imprensa desempenhou, na maioria das vezes um papel positivo, de conscientizar a sociedade civil, de trazer a sociedade civil para o lado da pesquisa clínica, entendendo que esta é benéfica e muitas vezes ela é a única solução para responder aos problemas de saúde da humanidade. A imprensa, então, desempenhou, na maioria das vezes, um papel positivo, mas eu queria chamar a atenção aqui para um ponto desagradável que aconteceu ao longo dessa história. Foi a Globo News, no momento de anunciar o início de recrutamento para as vacinas, chamou aqueles participantes, os sujeitos de pesquisa, de cobaias. E isso fez com que a gente ficasse muito triste, todos nós pesquisadores sentimos muito, porque justamente nós precisamos levar à sociedade civil uma informação correta. E esse termo, a utilização desse termo ficou lá atrás. Desde a implantação do termo de consentimento livre e esclarecido, não existem mais cobaias, né? Mas a sociedade traz, mas a imprensa faz esse papel, então, de colocar a sociedade ciente de que o envolvimento em pesquisa clínica garante um bom acesso, um acesso muitas vezes que é o melhor que está disponível para a sociedade, para aquele que participa da pesquisa, mas que também, além de ter todo o seu tratamento coberto pela pesquisa clínica, que entra como uma fonte financiadora, esse sujeito de pesquisa, essa equipe participante da pesquisa clínica, ela vai estar participando de forma ativa na produção do conhecimento, na produção da solução dos desafios que se mostram na sociedade. E aí, todo esse legado será muito aproveitado pela área da cancerologia no Brasil, que é hoje a área responsável por 1/3 do desenvolvimento de todos os protocolos de pesquisa clínica. E, lamentavelmente, apesar de todo esse envolvimento, né, quando nós olhamos o Brasil em todas as áreas, em todos os setores em que ele participa de pesquisa clínica, ele fica no 24º lugar no ranking mundial, né, atrás de países que têm condições PIBs piores até do que o Brasil. Mas ele desempenha uma posição realmente muito vergonhosa e é isso que a gente precisa mudar. A gente quer que com a pandemia, esse movimento de conscientização, sociedade civil e governantes, faça com que o Brasil apareça mais vezes entre os 10 primeiros no ranking. E além, o que faz? O que leva o Brasil até essa posição tão ruim, esse 24º lugar? Além da falta de divulgação, de conscientização, além do entrave do processo regulatório, que é muito significativo, mas também uma questão crucial é a falta de investimento por parte das agências regulatórias, que não apoia projetos de pesquisa, que não se envolve na condução desses projetos de pesquisa, né? E do ponto de vista objetivo, o que a pandemia pode nos ensinar, o que a pandemia vai deixar para nós pesquisadores desenvolvermos e ajudarmos o Brasil a melhorar essa posição no ranking. Então nós temos aqui como um legado para o novo normal, o legado do teletrabalho, a possibilidade então da equipe de pesquisa clínica receber a visita de monitoria, que é aquela pessoa responsável pelo estudo, aquela pessoa da equipe do estudo que vai conferir, fazer a checagem dos dados que o pesquisador informou, se esses dados estão corretos. Então hoje nós podemos fazer isso. Isso se tornou uma rotina através das câmeras dos computadores e aí esse monitor em qualquer lugar do mundo consegue conferir a veracidade desse dado, bem como a facilidade de aplicação do termo de consentimento livre e esclarecido, que é um documento vital em todo o processo de pesquisa clínica, de forma remota, de forma eletrônica. E o mais desejável, né, que ocorra, que permaneça essa aceleração de aprovação dos protocolos nas instâncias éticas e regulatórias, como CEP, CONEP e Anvisa, mas tem um lado ruim que ficou da pandemia, ocorreu efetivamente, isso já é registrado, uma queda no número de sujeitos de pesquisa recrutados devido ao isolamento social. Bem, então nós tínhamos um cenário antes da pandemia,
totalmente voltados para a necessidade de que o Brasil se adeque a novas formas, a formas mais eficazes do seu processo de regulamentação. Isso é um entrave muito sério. Nós temos que, através disso, então, a nossa ideia, aproveitar o enorme potencial do Brasil para a pesquisa clínica, caracterizado pelo seu grande contingente populacional. Mas eu entendo, isso não é suficiente, a gente precisa contar com aumento de investimentos. Em relação ao momento vigente da pandemia, né, o momento de pandemia, a ideia é aproveitar o processo de teletrabalho, mas, sobretudo, inspirar governantes e sociedade civil para que apoiem os pesquisadores, para que nos apoiem-nos nesse sentido de promover mais acesso, mais adesão e mais oportunidade em pesquisa clínica para os pesquisadores, mas principalmente para a população. E essa é a missão maior do Instituto Projeto Cura, de promover conscientização e informação acerca de todas as instâncias, de todos os passos que envolvem os processos de pesquisa clínica, dedicadas ao enfrentamento do câncer. E assim trazer toda a sociedade para o entendimento da importância e da necessidade hoje de se promover pesquisa clínica. Boa tarde, então era isso.